Se você usa o ChatGPT apenas para pedir uma frase, corrigir um texto, resumir alguma coisa ou matar uma curiosidade rápida, eu preciso te dizer uma coisa agora, logo de cara, bem no início do vídeo. Você está usando uma das ferramentas mais poderosas da história, como se fosse um simples bloco de notas inteligente. E o pior é que milhões de pessoas ao redor do mundo estão fazendo exatamente a mesma coisa. Elas abriram uma conta, fizeram algumas perguntas, ficaram impressionadas por alguns dias e sabe o que acontece? Depois voltam a usar a inteligência artificial do jeito mais básico que existe. Mas olha, existe um grupo pequeno de pessoas que está usando o ChatGPT de uma forma completamente diferente. Essas pessoas não estão apenas pedindo respostas simples, elas estão criando sistemas com o ChatGPT. Elas estão usando o ChatGPT como um assistente estratégico, uma equipe de pesquisa, como um professor particular, como um conselheiro de decisões, como um crítico implacável e até como uma espécie de segunda mente. E é aí que a diferença começa a ficar quase injusta, porque quem usa o ChatGPT do jeito comum economiza alguns minutos, sim, mas quem usa do jeito avançado economiza semanas, evita erros caros, aprende mais rápido, cria mais, vende melhor, toma decisões mais inteligentes e consegue fazer sozinho o que antes exigiria uma pequena equipe, não é verdade? Olha, neste vídeo eu vou te mostrar 5 truques para usar o ChatGPT tão bem, tão melhor, que parece até injusto com os outros, tá? E fica comigo até o final, porque o 5º truque é provavelmente o mais poderoso para quem quer ganhar dinheiro, crescer profissionalmente, tomar decisões melhores e sair na frente esse ano. E ó, se você gostou desse assunto, eu tenho certeza que sim, aproveite, já dê o like aqui no vídeo, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com algum amigo que só usa inteligência artificial para bobagens e claro, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Bom, mas vamos começar logo, porque olha, sério, depois desse vídeo você vai entender que o problema não é a ferramenta, o problema é como você conversa com a ferramenta, como você conversa com o ChatGPT. Olha, a inteligência artificial não recompensa quem pergunta qualquer coisa, ela recompensa quem sabe dar contexto, direção, critério e objetivo. E essa é a primeira grande virada que você precisa entender, e você vai entender nesse vídeo. Ó, vamos direto para o truque número 1. Você vai aprender a criar o seu clone estratégico. Isso mesmo. O primeiro truque é transformar o ChatGPT no seu clone estratégico. E essa ideia é muito mais poderosa do que parece. A maioria das pessoas abre um novo chat e começa do zero, pede uma ideia, depois pede um texto, depois pede um planejamento, depois pede uma resposta de e-mail. Só que toda vez que faz isso sem contexto, você está obrigando a ferramenta a trabalhar no escuro. O ChatGPT não sabe quem você é, qual é o seu negócio, qual é o seu objetivo, quais são as suas dificuldades, qual é o seu estilo, quem é o seu público, quanto tempo você tem, que tipo de resposta você prefere e quais erros você quer e precisa evitar. Quando a inteligência artificial não sabe nada disso, ela responde de forma genérica. Parece útil sim, mas não é profundamente útil. Agora, imagine o contrário. Imagine que o ChatGPT conheça o seu perfil detalhadamente. Sabe que você é empreendedor, criador de conteúdo, estudante, profissional liberal, vendedor, dono de um pequeno negócio ou alguém simplesmente tentando ganhar dinheiro online. Imagine que ele sabe quais são os seus objetivos financeiros, quais são os seus projetos, quais são as suas habilidades, o que você também está aprendendo de habilidades novas, quais são as suas limitações de tempo, quais ferramentas você usa, qual tom de linguagem você prefere e que tipo de resposta vai te ajudar de verdade. A qualidade do que ele entrega para você vai mudar completamente. Só que para fazer isso, você precisa criar uma base de contexto. Você pode começar de forma simples. Abre o ChatGPT e diga alguma coisa como: quero que você me entreviste para entender quem eu sou, meus objetivos, minha rotina, meus projetos, minhas dificuldades, meu estilo de comunicação e minhas prioridades. Faça perguntas uma de cada vez e no final crie um resumo estratégico sobre mim. Você vai ver que depois que você responder isso com sinceridade,
Responda com sinceridade, não precisa ser perfeito. Fale o que realmente importa, diga onde você está travado, diga o que você quer construir, diga como você trabalha, diga se prefere respostas diretas, tabelas, passos práticos, exemplos, linguagem motivacional ou análises bem profundas. Depois peça para ele transformar tudo isso em um documento chamado Meu Perfil Estratégico. Esse documento pode servir como base para futuras conversas. Você pode colar esse resumo em novas conversas ou usar nas instruções personalizadas quando você precisar disso. Olha, esse truque parece simples, mas ele muda tudo, porque você vai sair das respostas genéricas e vai começar a receber respostas personalizadas, muito mais eficientes. É como trocar uma consultoria aleatória por uma consultoria que conhece o seu histórico. Se você cria vídeos para o YouTube, por exemplo, você pode informar o nicho do canal, o público, o tom que você gosta, a duração dos roteiros, o estilo de gancho, as palavras que você gosta de usar e o tipo de canal que você quer ter. Se você vende serviços também, você pode informar qual é o seu público-alvo, suas ofertas, suas objeções, seus diferenciais. Se você quer estudar, você pode informar o seu nível atual, a sua meta e o seu tempo disponível. O ChatGPT fica muito mais poderoso quando para de responder para alguém genérico e começa a responder para você, exatamente. E aqui está a parte mais importante. Seu clone estratégico precisa ser atualizado. Toda vez que seus objetivos mudarem, atualize. Toda vez que um projeto novo começar, explique. Toda vez que você descobrir alguma coisa sobre o seu público, inclua lá. Quanto mais contexto, mais precisão ele vai entregar. Quanto mais precisão, mais resultado você vai ter. Olha, a maioria das pessoas usa a inteligência artificial como uma conversa solta. Você vai usar como um sistema que tem uma memória operacional. Bom, agora eu vou explicar o truque número 2. Use o ChatGPT como uma equipe de especialistas. Olha só, o segundo truque é parar de usar o chat como se fosse uma única pessoa e começar a usá-lo como uma equipe de especialistas. Presta atenção, essa é uma das mudanças mais fortes. A maioria das pessoas pergunta: o que você acha dessa ideia? Isso é fraco. Você recebe uma resposta geral, mas quando você pede para o chat analisar algo por vários papéis diferentes, ele começa a simular uma reunião inteira de especialistas. É impressionante. Por exemplo, imagine que você quer criar um negócio online. Ao invés de perguntar: chat, essa ideia é boa? Peça assim: analise essa ideia como se você fossem 5 especialistas. Um investidor cético, um cliente comum, um especialista em marketing, um vendedor experiente e um gestor financeiro. Olha só que legal. Aí você pede: quero que cada um deles aponte oportunidades, riscos e melhorias. Você percebe a diferença? Agora você não tem uma resposta, você tem 5 perspectivas e perspectiva vale ouro. Você pode usar esse truque para praticamente tudo. Olha só, vai lançar um produto? Peça avaliação de um copywriter, de um cliente, de um concorrente, de um especialista em preço e um especialista em marca, em branding. Vai criar um vídeo? Peça análise como um editor de retenção, especialista em thumbnail, um estrategista de SEO, um espectador impaciente e um anunciante. Vai tomar uma decisão profissional? Peça análise como mentor de carreira, um recrutador, empresário e pessoa que já cometeu esse erro antes. Olha, o poder está em criar conflito produtivo dentro da própria resposta. No mundo real, empresas pagam caro por isso. Pagam consultores, analistas, especialistas, revisores, estrategistas. Com o ChatGPT, você pode simular parte desse processo em minutos. Claro, óbvio, ele não substitui totalmente especialistas humanos em situações críticas, mas pode te dar uma clareza inicial em uma velocidade absurda. Olha, esse truque é especialmente importante para empreendedores. Se você tem uma ideia, não peça validação, peça ataque, peça que a inteligência artificial encontre furos, peça que ela diga por que aquilo pode dar errado, peça que ela haja como seu concorrente tentando te destruir. Quer ver um exemplo? Chat, haja como o meu concorrente mais agressivo, analise a minha oferta e me diga exatamente como você tentaria vencer essa minha oferta no mercado. Olha, o que você vai ouvir vai doer, mas vai melhorar tudo para você. Você pode também pedir alguma coisa como:
Chat, agora haja como um cliente desconfiado e liste todas as objeções que impediriam você de comprar. Depois, use essas objeções para melhorar a sua comunicação, sua página de venda, seu vídeo, sua oferta, seja o que for. Esse é o tipo de uso que parece injusto, porque você deixa de pensar sozinho, você pensa em rede, em equipe. E pensar em equipe é uma vantagem enorme. Bom, agora eu vou te explicar o truque número 3. Transforme o ChatGPT no seu advogado do diabo, isso mesmo. Terceiro truque é um dos mais importantes. Use o ChatGPT como advogado do diabo. Em outras palavras, pare de usar a inteligência artificial apenas para concordar com você. Esse é um erro gigante. Muita gente usa o ChatGPT para se sentir inteligente. Ela escreve uma ideia e pergunta: isso faz sentido? O ChatGPT muitas vezes responde de forma educada, positiva e colaborativa. A pessoa se sente validada e vai embora achando que está certa e que manja tudo daquele assunto. Só que validação não melhora decisões. Confronto melhora decisões. A verdade é que todos nós nos apaixonamos pelas nossas próprias ideias. Elas são nossos filhos. Quando criamos alguma coisa, tendemos a proteger. Quando pensamos em uma estratégia, nós buscamos argumentos a favor da estratégia para provar que estamos certos. Quando estamos animados com um projeto, ignoramos sinais, às vezes claros, de risco. Isso é humano, mas é perigoso. Por isso, você precisa forçar o ChatGPT a parar de ser só agradável e legal e começar a ser útil. Use comandos como: seja brutalmente honesto comigo, encontre os pontos fracos, não tente me agradar, eu adoro essa, haja como um investidor cético, haja como o meu maior concorrente, haja como um cliente que não quer comprar de mim. Audite isso usando determinados princípios, mostre o que eu estou ignorando, quais são os riscos que eu não estou enxergando. Olha, isso muda completamente o resultado que você vai ter. Imagine que você quer abrir um negócio de produtos digitais. Você pode pedir: aqui está a minha ideia. Quero que você destrua essa ideia antes que o mercado destrua. Liste os motivos pelos quais ela pode falhar. Quais suposições eu estou fazendo sem prova e o que eu deveria validar antes de investir tempo e dinheiro. Olha, isso é muito mais valioso do que ouvir: ótima ideia, você pode começar criando um Instagram novo. Não é isso, isso não vai te ajudar. Outra aplicação importante é simular conversas difíceis. Olha só, vai negociar com o cliente? Peça para a inteligência artificial fazer o papel do cliente resistente. Vai apresentar uma proposta? Peça para ele simular perguntas difíceis. Você vai pedir um aumento para o seu chefe? Peça para simular um chefe cético e chato. Vai gravar um vídeo polêmico? Peça para ele listar críticas possíveis e como responder sem perder credibilidade. Esse é o treino antes da luta real. E existe um outro uso avançado nessa linha. É a checagem de ponto cego. Diga assim: com base no que você sabe sobre mim e sobre esse projeto, quais são meus prováveis pontos cegos? Essa pergunta também pode revelar coisas que você não quer ver. Excesso de otimismo, falta de foco, público mal definido, oferta fraca, promessa genérica, estratégia dependente demais de sorte, pouca consistência ou falta de prova. O ChatGPT bem usado não deve ser apenas um assistente, deve ser um espelho. E bons espelhos não mentem para te agradar. Bom, agora vamos para o truque número 4. Use o ChatGPT como seu professor particular. Olha, esse quarto truque é transformar o ChatGPT em um professor particular disponível 24 horas por dia. Mas não um professor comum. É isso que faz a diferença. É um professor que adapta a explicação ao seu nível, cria exemplos, monta exercícios, corrige suas respostas e te faz aprender em camadas. A maioria das pessoas pede: explique marketing digital para mim, explique inteligência artificial para mim, explique investimentos para mim, explique, programação para mim. O problema é que isso gera respostas amplas demais. Para aprender de verdade, você precisa de um método mais eficiente. Um jeito muito poderoso é pedir explicações progressivas. Por exemplo, explique tal conceito para mim em 3 níveis. Primeiro, como se eu tivesse 10 anos de idade. Depois, como se eu fosse um estudante do ensino médio. Depois, como se eu fosse um profissional que precisa aplicar isso no mercado. Aí você começa do zero e chega até onde você precisa.
Isso cria uma escada mental. Você entende a ideia simples, depois a lógica, depois a aplicação prática. Outro método legal é usar metáforas. Se você não entende de uma determinada de API, por exemplo, peça assim: explique a API usando apenas a metáfora de um restaurante. Se não entende de funil de vendas, peça: explique funil de vendas como se fosse uma loja física em uma rua movimentada. Se você não entende nada sobre juros, por exemplo, juros compostos, peça assim: explique como uma bola de os juros como se fosse uma bola de neve descendo a montanha. Olha, metáfora transforma uma coisa abstrata em algo visual. Mas o truque aqui não para na explicação, você precisa pedir teste. Depois de aprender alguma coisa, diga: agora me faça 10 perguntas para testar se eu entendi. Uma por vez. Corrija minhas respostas e explique o que eu errei. Isso é maravilhoso. Isso transforma o ChatGPT em um professor ativo, não apenas numa enciclopédia que você está lá lendo. Quer aprender uma habilidade para ganhar dinheiro? Peça um plano, mas não genérico. Peça algo assim como: quero aprender copywriting para vender produtos digitais aqui no Brasil. Tem 1 hora por dia durante 30 dias. Crie um plano prático com exercícios diários, exemplos brasileiros e testes semanais. Ponto. Agora você tem uma trilha. Quer aprender a mexer no Excel bem? Peça um plano por níveis com exercícios. Quer aprender vendas? Peça simulações de negociação. Quer aprender inglês? Peça conversas corrigidas. Quer aprender mais sobre inteligência artificial? Peça tarefas práticas. Quer aprender edição? Peça uma sequência de projetos simples. E olha, existe um truque ainda mais interessante: ensinar de volta. Peça ao ChatGPT para exigir que você explique o conceito com as suas próprias palavras. Quando você ensina, você fixa. Quando você não consegue explicar, você descobre onde está a falha. Diga assim: depois de me explicar, peça para eu explicar de volta. Se a minha explicação estiver fraca, corrija e me faça tentar novamente. Isso também é muito legal. Isso pode acelerar anos de aprendizado, desde que você realmente pratique e mergulhe no aprendizado. Olha, a grande diferença entre quem aprende com inteligência artificial e quem apenas copia da inteligência artificial é que o copiador parece inteligente por alguns minutos, o aprendiz fica inteligente de verdade com o tempo. Bom, e agora chegamos ao truque número 5. Use o ChatGPT como coach executivo e organizador mental. Olha, esse 5º truque talvez seja o mais poderoso para quem vive sobrecarregado, ansioso, confuso, cheio de ideias, cheio de tarefas e com dificuldade para decidir. Use o ChatGPT como um coach executivo, temporário e organizador mental. A maioria das pessoas tem a cabeça cheia de abas abertas, preocupações, ideias, medos, tarefas, mensagens, contas para pagar, projetos, decisões que tem que tomar, dúvidas, e tem que ter conversas difíceis, tudo misturado. E quando tudo está misturado, você pede clareza. Quando você pede clareza, você procrastina. Quando você procrastina, aumenta o seu caos. O ChatGPT pode ajudar a transformar o caos da sua cabeça em estrutura. Uma técnica simples é o despejo mental. Abra a conversa e diga: olha, eu vou escrever tudo o que está me preocupando agora. Não responda até eu terminar. Depois, organize em 3 categorias: problemas que eu posso resolver hoje, problemas que eu devo delegar ou pedir ajuda, e ruídos que eu preciso ignorar. Pergunta isso. Então, escreva sem filtro tudo: dívidas, trabalho, cliente, família, projetos, medos, decisões, ansiedade. Depois deixe a inteligência artificial organizar. Isso não vai resolver sua vida magicamente, mas cria clareza, e clareza reduz a ansiedade. Outra técnica é usar como espelho. Quando algo dá errado, diga: aconteceu isso, estou frustrado e com medo. Reenquadre essa situação usando princípios estoicos e me mostre qual ação racional eu posso tomar agora. Isso te ajuda a sair do drama e voltar para a ação. Mas atenção, ChatGPT não substitui terapia, ajuda profissional ou apoio humano quando o problema é sério, tá? O que ele pode fazer muito bem é organizar os seus pensamentos, ajudar a organizar pensamentos, reduzir confusão e ajudar a enxergar próximos passos. Outra aplicação é tomada de decisão. Antes de largar emprego, começar negócio, contratar alguém, investir tempo em um determinado projeto ou mudar de direção, converse com o ChatGPT.
Diga assim: estou considerando em fazer tal coisa, e a minha lógica é essa, e você explica. Quero que você me faça perguntas difíceis antes de eu decidir. Ponto. As perguntas certas muitas vezes são mais valiosas do que respostas prontas. Você pode pedir uma matriz de decisão, por exemplo. Você pode pedir prós e contras, pode pedir riscos, pode pedir plano de mitigação, de redução desses riscos, pode pedir que você deveria saber o que você deveria saber antes de agir, qual é o cenário melhor para você agir, qual é o mais provável resultado que você vai ter. Esse truque é tão importante porque muitas decisões ruins não acontecem por falta de inteligência, acontecem por emoção desorganizada. E quando você coloca suas ideias em palavras e recebe uma estrutura de volta, meu amigo, sua cabeça começa a pensar muito melhor. Bom, agora eu vou explicar um truque extra, tá? Pare de pedir respostas e comece a pedir processos. Olha só, agora eu quero te dar um truque extra que conecta todos os outros. Pare de pedir apenas respostas e comece a pedir processos. O que quer dizer isso? Resposta é: me dê ideias de negócio. Processo é: crie um método de 7 etapas para eu escolher uma ideia de negócio compatível com as minhas habilidades, tempo e orçamento. Resposta é: escreva um texto. Processo é: me ajude a construir um texto em etapas. Primeiro me dê o gancho, depois me dê a promessa, depois a estrutura, depois exemplos. A resposta é: como vender mais? Processo é: analise meu público, identifique objeções, crie uma oferta, monte uma sequência de mensagens e simule uma conversa de vendas. Você tem um processo aí, não é só uma resposta papum, não é isso? Quando você pede processo, o ChatGPT deixa de ser apenas uma máquina de frases e vira uma ferramenta de construção. E mais, tem mais. Processos podem ser repetidos. Se você cria um bom processo para escrever roteiros, por exemplo, você pode usar de novo. Se você cria um processo para analisar produtos, você pode usar em vários produtos. Se você cria um processo para estudar, você pode aplicar em qualquer assunto, em qualquer matéria que você tenha que estudar. Isso é o que separa usuários comuns de usuários avançados do ChatGPT. Usuário comum apenas pergunta. Usuário avançado constrói sistemas. Bom, agora você vai conhecer o erro que vai deixar milhões de pessoas para trás. Olha só, essa parte é dura. Muitas pessoas vão ignorar tudo isso que eu falei, vão continuar usando o ChatGPT para piadas, para frases prontas e respostas superficiais. Vão dizer que inteligência artificial é legal, mas não vão transformar isso em habilidade. E daqui a alguns anos vão perceber que outras pessoas ficaram muito mais produtivas, aprenderam muito mais rápido, criaram mais ativos, ganharam mais dinheiro, tomaram decisões melhores e muitas vezes enriqueceram. O problema não é falta de acesso. Quase todo mundo terá acesso a inteligências artificiais. O problema vai ser a falta de domínio da inteligência artificial. A vantagem não está em quem tem a ferramenta, está em quem sabe extrair o máximo dela. É como a internet, todo mundo tem internet, mas nem todo mundo constrói negócios com a internet. É como o celular, todo mundo tem celular, mas alguns usam o celular só para consumir, outros usam para produzir. Com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa, alguns vão usar para distração, outros vão usar como alavanca. E a diferença vai aumentar com o passar dos anos. Quem domina a inteligência artificial pode aprender mais rápido, criar mais rápido, testar mais rápido, revisar mais rápido, pesquisar melhor, decidir melhor e executar melhor. Isso não garante sucesso, claro, mas aumenta muito a vantagem. Bom, agora eu vou ser bem prático e explicar como aplicar esses 5 truques ainda hoje, tá? Agora vamos transformar isso tudo em ação prática. Hoje você pode começar pelo clone estratégico. Peça ao ChatGPT para te entrevistar e criar o seu perfil. Depois salve esse perfil. Em seguida, pegue um projeto real que você tem e use o seu time de especialistas. Vai? Peça análise de 5 papéis diferentes. Depois, use o advogado do diabo. Peça para destruir sua ideia e apontar os pontos fracos. Depois, escolha uma habilidade e use como professor. Peça planos de 30 dias, explicações progressivas e testes. Por fim, use como coach executivo. Faça um despejo mental, ponha tudo e peça organização em próximos passos.
Se você fizer isso hoje, você já vai estar usando o ChatGPT melhor do que a grande maioria das pessoas. Mas se fizer isso toda semana, aí vai começar a ficar injusto para os outros, tá? Porque você passa a ter uma rotina de pensamento melhor, uma rotina de aprendizado melhor, uma rotina de decisão melhor, uma rotina de execução melhor. Bom, depois de tudo que você ouviu aqui hoje, você precisa ter bem claro na sua mente que a inteligência artificial não vai fazer tudo por você, mas ela pode fazer sim você avançar muito mais rápido. E agora eu quero fechar o vídeo com uma verdade importantíssima. O ChatGPT, óbvio, não é mágica. Ele não vai viver por você, ele não vai tomar responsabilidades por você, não vai criar disciplina por você, não vai garantir dinheiro sem o seu trabalho. Mas ele pode acelerar absurdamente o seu resultado se você decidir agir. E ele pode te dar clareza quando você está confuso, pode te ensinar quando você está começando, pode te desafiar quando você estiver se iludindo, pode organizar quando você estiver sobrecarregado, pode multiplicar sua capacidade quando você aprende a comandar isso direito. A inteligência artificial não substitui a sua ambição, ela amplifica. Então, a pergunta não é se o ChatGPT é forte, poderoso, a pergunta é: você vai usar isso como um brinquedo ou como uma enorme vantagem competitiva? E comenta aqui embaixo. Qual desses 5 truques você vai testar hoje? Quero ver. Vamos ver o que a maioria vai falar. Bom, e se esse vídeo te ajudou a entender melhor o potencial do ChatGPT, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Como eu falo sempre, não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que também possa ganhar muito mais produtividade usando direito o ChatGPT, e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!